Caro estudante, mais uma vez nos encontramos para a nossa aula de Direito Tributário. Hoje nós vamos estudar o conceito de tributo. E nós vamos extrair esse conceito de tributo do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Ele que nos informa qual é o conceito de tributo. E a primeira informação que o artigo 3º do Código Tributário nos informa é que tributo é uma prestação. O que é então uma prestação? Prestação é uma contrapartida que um devedor deve entregar ao credor. No caso, o contribuinte ou o responsável tributário deve pagar, tem uma obrigação de dar coisa certa, que é dinheiro, ao fisco, ao Estado. Essa prestação ela é pecuniária, é em pecúnia, é em dinheiro. É a segunda informação que o artigo 3º nos presta. A terceira é que tributo é sempre compulsório. Não é opcional. Tributo não é uma faculdade do contribuinte ou do responsável. A lei manda, há um mandamento superior que deve ser cumprido integralmente por aquele que é o devedor do tributo. Então veja que nós já temos a informação na definição de tributo que é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda corrente brasileira. Não é em moeda estrangeira e não é de outra forma, mas é em dinheiro e em moeda corrente no Brasil, ou cujo valor nela se possa exprimir em moeda. Por exemplo, se o fisco estabelece uma unidade fiscal de referência, a UFI, ela deve ser expressa em moeda. Então, uma UFI, por exemplo, vale R$2. Então, nós estamos exprimindo uma unidade fiscal em valor monetário, tá certo? Em moeda nacional. Então, ou é em moeda ou alguma coisa equivalente, como o caso, o exemplo da UFI que acabei de dar. Essa prestação, que é pecuniária, compulsória, que é em moeda, ou em alguma coisa que se possa exprimir em moeda, não pode constituir uma sanção de ato ilícito. Certo? Tributo não é multa, portanto, não é uma imposição de penalidade, não é uma punição, mas é algo compulsório, devido pelo contribuinte por força de lei, para o credor, que é sempre um ente público. Quando nós estudarmos a teoria da norma jurídica, um pouco mais à frente, e aplicarmos a teoria da norma jurídica à teoria da norma tributária, nós vamos entender por quê. Nós vamos visualizar por que o tributo não é nunca uma sanção, senão uma prestação. Se ela é uma prestação, não pode nunca ser uma sanção. Ok? Então nós vamos aprofundar esse conhecimento um pouquinho mais à frente. Uma outra informação que o Código nos presta é que ela é instituída em lei. Não se pode cobrar nenhum tributo sem que haja uma lei que a determine, ou que o determine, que determine esse tributo. Logo, nós temos como um princípio basilar do direito tributário o princípio da legalidade. Sem que seja instituído em lei, o tributo não pode ser cobrado. Como também não pode ser majorado, nem minorado. Então, esse princípio é basilar no direito tributário, que é o princípio da legalidade. Então, nós já temos a informação de que o tributo, primeiro, é uma prestação. Aí já diz que essa relação é uma relação obrigacional. Um tem a obrigação de pagar, o outro tem o direito de receber. Segunda informação, que é pecuniária, portanto, em dinheiro. Terceiro, que é compulsório, não é opcional, não é uma faculdade do contribuinte. Terceiro, que é em moeda corrente do Brasil, no caso nosso atual, o real. Ou alguma coisa que se possa expressar em moeda, nós demos o exemplo da UFI, que equivale a tantas unidades da nossa moeda, que não constitua sanção de ato ilícito, que seja instituída em lei e, por fim, que seja cobrada mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, o agente público, o servidor público, não pode cobrar o tributo de qualquer modo,
mas ele se vincula sempre à lei que instituiu o tributo. Quando ele for fazer o lançamento tributário para gerar o crédito do Estado para o Estado, e então fechar o arco da obrigação da prestação e do crédito correspondente do credor, que é o Estado, ele deverá fazer esse lançamento sempre de acordo com a legislação. Então, essa atividade do Estado de cobrar o tributo será sempre vinculada à lei plenamente. Não pode se afastar da lei por nenhum motivo. Caro estudante, nós desejamos que essas orientações lhe sirvam, aprofunda os seus conhecimentos e nós desejamos a você bons estudos. Um abraço e até nosso próximo encontro.